Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Estúdio iCast. Estou aqui com o Rian, eu sou o Samuel, e hoje vamos conversar sobre a conexão do turismo com a cultura. O nosso convidado especial de hoje é o turismólogo André Serra, que conhece profundamente as riquezas culturais e turísticas da nossa cidade e região. André, é um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu que agradeço, a oportunidade de vir aqui hoje participar do programa de vocês. Para mim é uma honra e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a profissão de turismólogo. Então, André, no nosso episódio vamos começar com alguma coisa diferente, uma brincadeira. E nós vamos apresentar aqui duas opções e você pode escolher entre elas qual que você preferiria se você estivesse montando um pacote turístico como um turismólogo. Então, a primeira opção é uma imersão em Minas Gerais na natureza com trilhas e cachoeiras, ou então um mergulho na história cultural e participando de museus e festivais. Olha, Rian, eu ficaria com a segunda opção, que é a opção aí, de conhecer as áreas culturais das cidades, a questão dos museus, logicamente a questão natural, a questão esportiva, o turismo de aventura também é muito atrativo, e também é um gerador de renda muito grande em Minas Gerais, mas eu ficaria com essa questão cultural, tanto que quando eu viajo, assim, tenho oportunidade, eu sempre busco essa questão de ir nos espaços culturais, ir nos museus, conhecer um pouco sobre a cidade, conhecer um pouco sobre a cultura local. Bom, agora uma diferente. Para você, André, um evento turístico deve focar mais em a gastronomia local ou a diversidade cultural e artística? Olha, a gastronomia, ela é uma movimentadora do recurso local, geradora de emprego. Então, assim, dentro do turismo, existe várias vertentes digamos assim, de consumo, e a gastronomia, ela é uma das principais. E nesse ponto aí, eu ficaria com a gastronomia. Gastronomia. Sim. Então, agora, já que conhecemos a sua preferência, André, nós vamos para o nosso bate-papo principal. Bom, André, como fazemos aqui nos episódios, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Então, antes de entrar nesses aspectos técnicos sobre a profissão turismólogo e as áreas de atuação, quero te conhecer um pouco melhor. Quem é você, André, além de turismólogo? Quais são suas paixões e o que te inspira? Então, Samuel, quem sou eu, Eu sou o professor André, conhecido como André Serra, aqui na região, de Pedro Leopoldo, que eu atuo aqui já tem uns anos. Na minha região, lá em Capim Branco, eu sou de Capim Branco, eu sou conhecido como André da Locadora, ou André do Museu, da locadora de vídeo. Foi onde eu comecei a minha vida de lidar com o público, Eu abri o espaço quando eu tinha 16 anos de idade, era adolescente, sempre fui apaixonado por cinema, minha vida inteira. Então, assim, eu abri a locadora por causa de cinema, porque Sim. Eu gosto muito de cinema. E de lá pra cá, como se diz, eu fui interagindo nessa área cultural, nessa área da preservação da memória, que é uma coisa que eu gosto demais, Como professor de história, eu sempre tento levar isso para as escolas, a questão da preservação cultural, a questão da valorização da cultura local, porque a gente tem que acreditar, conhecer o que é a nossa cultura, para poder depois valorizar e conhecer a cultura do outro. Mas, como se diz, já passei por vários setores, já trabalhei em setor público, setor de prefeitura, na parte de cultura e turismo, trabalhei como um dos fundadores do Museu Histórico de Capim Branco, trabalhei como diretor do museu, trabalho em comércio até hoje, tenho a minha videolocadora até hoje, que eu estou transformando no espaço um ponto de cultura, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E já atuei também em Hotel Fazenda, que foi uma área que eu trabalhei, e hoje também eu sou prestador de serviço nas áreas de patrimônio histórico e nas áreas de turismo também. E é uma área que eu gosto muito, a questão da gestão do turismo. Sim. Então, você já começou a falar um pouquinho dessa área profissional, mas a gente quer conhecer um pouco mais sobre seus projetos, o que te trouxe até a carreira, como que você se interessou por isso e como você se tornou, turismólogo. Então, na verdade, o turismo me chamou a atenção porque, assim, foi a questão da faculdade.
Quando eu entrei 18 anos, né? Aí ficou aquele negócio assim, nossa, o que eu vou seguir? E aí, naquela época, foi em 2002, então naquela época ainda estava muito forte essa questão do turismo, a formação, a preparação de profissionais para a área de turismo. Então, em Sete Lagoas, tinha 2 faculdades, a Faculdade Promove e a Faculdade Cenecista, que tinha curso de turismo. E aí eu fui fazer o vestibular, né? Na época não existia ainda o Enem, e aí eu fui fazer o vestibular para turismo na Faculdade Cenecista. E aí eu fiz a prova e tal, passei. Eu falei, gente, vamos encarar, vamos ver como é que é o curso, né? Ah, professor, mas você caiu de paraquedas? Sim, eu caí de paraquedas na época. E aí fiz o primeiro semestre, gostei muito da profissão, achei muito interessante. É uma profissão que às vezes não é muito conhecida, né? Que quando você fala assim, turismólogo, aí muitas pessoas associam assim, o que é mesmo? Né? E é uma profissão muito interessante, é fascinante o curso. E eu me interessei muito por essa área, sabe? Então, assim, na verdade, o turismo foi uma porta para abrir para as outras áreas que eu segui, que foi a área da história, a área de museus e a área da cultura em geral. Então, eu devo muito a essa profissão que eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou turismólogo. Então foi ela que abriu essa oportunidade de leques para você. Oportunidade de leques, porque assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca gostei muito de trabalhos burocráticos. Tipo, trabalhar num banco, por exemplo, num escritório, eu morro de tédio, eu não gosto disso. Então, assim, eu sempre busquei profissões que você, a cada dia, uma forma diferente, né? Cada dia você tem desafios diferentes. E no turismo é isso. Porque o turismo, gente, é a segunda maior geradora de emprego do mundo, só perde para a indústria bélica, né? Então, assim, as cidades que investem no turismo está investindo em qualidade de vida, está investindo em geração de renda. Muitas pessoas associam, né? Tem que trazer indústria, muita indústria, e a gente sabe que a indústria, além de poluir o meio ambiente, né, traz vários problemas sociais nas cidades onde são aplicadas, e o turismo é um tipo de indústria limpa, né? Porque na verdade, o turismo você vende sonhos. As pessoas querem viajar, as pessoas querem conhecer os lugares, as pessoas querem ser bem recebidas. E muitas vezes falta isso, a qualificação técnica na área de turismo para receber os visitantes. E o turismo também aqui é bom destacar a questão de que ele é inesgotável, né? A indústria que tem sua matéria-prima, tem sua, digamos, validade, assim, né? A gente vê principalmente aqui em Pedro Leopoldo, que foi uma cidade que em muitos e muitos anos teve a indústria cimenteira, que se manteve como mantedora da economia local, mas que agora sofre com a esgotação de minérios e suas obras-primas, né? Matérias-primas. E o turismo está aí para quando puder continuar seguindo, né? Sim, Samuel, é interessante você falar isso, porque é uma questão de sustentabilidade. Sim. A gente sabe que as sementeiras passam essa questão, né, de esgotamento com os anos, e o turismo ele é sustentável, né, quando ele é bem aplicado, quando ele é bem administrado, quando ele é bem planejado, tanto por setores privados como setores públicos, traz uma sustentabilidade para aquela região. E as cidades que vivem do turismo são cidades onde gera muita economia. As pessoas não passam dificuldade em conseguir emprego e também não passam dificuldades financeiras em questão de movimentação de capital. Sim. Porque o que acontece? Eu falo da minha cidade, Capim Branco, que muitas vezes é conhecida como uma cidade dormitória, porque a maioria da população sai para trabalhar em outras cidades, as cidades vizinhas, né? E você não tem aquele emprego, aquela geração de renda onde as pessoas podem viver ali e trabalhar ali, né? Então, o turismo ele traz isso para as cidades, por menor que seja. Se você tem uma estrutura, né, se você tem uma divulgação, um marketing bom, se você tem uma administração pública boa que investe na área de turismo, você consegue ter um excelente resultado na geração de renda local. Agora, justamente buscando essas expressões culturais, nós sabemos, né, que Pedro Leopoldo e a nossa região têm uma história rica e diversa. Quais são, na sua visão, André, os maiores riquezas culturais e turísticas da nossa cidade e região que você destacaria para quem nos está assistindo conhecer? Olha, o que eu falo é o seguinte, nós estamos numa área cárstica, né? Uma área que ainda precisa ser muito investida nessa questão da exploração da área cárstica de grutas, né? Nós temos aqui a Gruta do Baú, que é uma infraestrutura, né, apta a receber o turista e que vem crescendo a cada dia.
e que tem que ser explorado, né? Aqui na região, tem que ser divulgado, tem que ser explorado, as pessoas têm que conhecer Pedro Leopoldo e a sua diversidade cultural, igual uma coisa que é muito interessante, o turismo religioso, né? Aqui em Pedro Leopoldo tem o Chico Xavier, né? Uma personalidade conhecida mundialmente. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso precisa de ser investido, precisa de ser mais falado, precisa de ser mais, atrair mais as pessoas para cá, né? Quando a gente fala de espaços de memória, né, como museus, espaços culturais, esses espaços, eles têm que funcionar aos finais de semana, tem que, né, o turista vem, ele quer conhecer a história, ele quer levar um souvenir da cidade, ele quer levar um artesanato, né? Ele tem que ser bem recebido na questão de alimentos e bebidas, né? Em hospedagem também. Então, quando a gente fala de Pedro Leopoldo tem uma característica muito forte, que é a receptividade, a localização, que é muito boa, é próximo, né, da capital, é uma cidade ainda tranquila. Então, assim, e tem esses atrativos fantásticos, né, que precisam de ser mais explorados, né, igual a gente fala sobre feira gastronômica, né? Precisa sim de ter festivais de gastronomia. Por que não ter? E festival de gastronomia, quando eu falei da gastronomia, eu acho muito interessante, porque ela é uma geradora de trabalho enorme. Igual nós temos a cidade de Tiradentes, né? É uma cidade histórica, né? Por natureza é histórica, né? E vou até falar um pouquinho aqui que a nossa cidade aqui de Pedro Leopoldo, Matosinhos, essa região toda poderiam ser cidades históricas também, se não tivesse demolido os casarões que tinha. Ó o Snoopy caindo. Os casarões que tinham, né? Aqui poderíamos ter um centro histórico em Pedro Leopoldo, e nas outras cidades vizinhas poderiam ter um circuito histórico. Porém, né, essa questão de preservação, de tombamento, a gente sabe que a lei de tombamento existe desde 1937, mas ela não foi aplicada há 40 anos atrás, há 45 anos atrás, quando começaram a demolir os casarões coloniais que as nossas cidades tinham. E você imagina só, se Pedro Leopoldo tivesse um centro histórico, as outras cidades também poderiam ter o quê? Um circuito turístico. Né? A mesma coisa que acontece em Ouro Preto, em Mariana, né? Em Tiradentes. E Tiradentes é uma cidadezinha pequena, histórica, né? Turística, que vive de um festival de gastronomia fantástico, um festival de cinema fantástico, né? Que é conhecido mundialmente e atrai muitas pessoas. Essas questões até dos casarões, você vê que muito em Pedro Leopoldo, quando você vai no centro, você, às vezes, nem você tem como descobrir que é um casarão, porque você vê a fachada, você vê a loja que tá aberta, né? E você vê em cima da loja do letreiro, você vê ainda o pedacinho do casarão. Esse é um problema de planejamento urbano, um problema chamado plano diretor. O plano diretor, né, quando ele é criado para a cidade, ele precisa de ter essa preservação histórica, né? Igual vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha cidade, em Capim Branco, a gente lutou muito com o casarão, o único casarão do século XVIII, do centro da cidade, que ia ser demolido. A gente fez o tombamento, depois foi feito um processo de captação de recurso federal para conseguir restaurar e se tornar um museu. Então, quando você fala dessa descaracterização da arquitetura colonial, ou, né, de outros períodos, que a gente tem casarões do século XVIII, século XIX e século XX, tinha que existir um plano diretor onde falava, olha, ali é um casarão, você não pode descaracterizar a fachada dele, né? Sim. Então, assim, é um processo, gente, que é uma questão, que eu falo, uma questão cultural mesmo, uma questão cultural e administrativa. Você tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior, porque se você preserva, né, igual eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da preservação de casarões, a importância de você preservar é para as próximas gerações conhecer como que eram as estruturas. E isso atrai visitantes. Aqui em Minas Gerais, nós não temos mar, então o que nós temos é o quê? A nossa gastronomia para oferecer para o visitante. Nós temos o quê? São os casarões, as cidades históricas, os passeios turísticos, né? Passeio de aventura, a gente tem muito atrativo natural, né? Muitas regiões que podem ser exploradas. Nós temos aqui Luzia, porque Luzia é nossa, Luzia não é de Lagoa Santa, né? O que é muitas vezes divulgado fora daqui, que é de Lagoa Santa, e não é. Então, assim, temos que divulgar essa diversidade e esse patrimônio arqueológico que Pedro Leopoldo tem, sabe? Eu acho que isso tem que ser implantado até mesmo nas escolas. Eu acho, assim, minha opinião, que tinha que ter trabalhos, matérias específicas de educação patrimonial, para os alunos conhecer a história da cidade, ver a questão da identidade que a cidade tem, a força cultural que tem, porque se hoje você pergunta para um jovem muitas coisas culturais de Pedro Leopoldo, não sabe. Aí se você pergunta lá de Ouro Preto, de Tiradentes, cidades às vezes de outros estados, a pessoa sabe.
porque estuda aquilo. Então, acho que a valorização, ela tem que partir desde pequeno mesmo. Sabe, aquele pertencimento igual tem na entrada aqui, os dos portais, né? Eu amo Pedro Leopoldo, eu amo Matosinhos, eu amo Capim Branco. Então, quem mora na cidade tem que amar a cidade. Sabe, esse negócio de falar assim, não, eu detesto morar aqui, eu não gosto. Com qualquer pessoa que fala isso comigo, sabe? Porque a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E o turismo traz isso. Porque o turismo, gente, além de você conhecer a cultura, além de você trazer o visitante para conhecer a sua realidade, você consegue gerar renda, você consegue viver disso, sobreviver disso. Sim. Né? Então, fazendo uma pausa rápida aqui, mais uma pergunta, daquela de 2 alternativas. E para você, o que é mais importante? É uma estadia confortável ou a facilidade de locomoção e de transporte dentro de uma cidade? Olha, a estadia confortável. Porque às vezes você pode estar numa estadia muito simples, mas se você é bem recebido, se você uma instalação que dê para você dormir tranquilo, isso não tem preço. Eu vou dar um exemplo aqui, assim que, igual você fala, essa questão de imersão, né? Às vezes eu tenho essas imersões de sair. Outro dia eu peguei minha Kombi e fui para Três Marias. E aí, gente, foram o quê? 200 e tantos quilômetros. Muito bom o passeio, sabe? Eu fui lá para visitar, fui lá para participar de um encontro de carros antigos, que eu gosto muito de carro antigo também. Já fiz eventos na minha região, gosto muito, é uma coisa que me atrai, e é um evento turístico que atrai muito visitante. Sim. Então eu fui lá para Três Marias, e Três Marias é uma cidade turística pela questão, né, por ter água, né, por ser uma cidade bem turística, bem receptiva, digamos assim. E aí eu fiquei numa acomodação, gente, que era assim, eu achei fantástico a ideia da pessoa que construiu. No meio, assim, do nada, estrada de chão, certo? Na beira da rodovia, vários chalezinhos, assim, pequenas unidades habitacionais, pequenas casinhas, que não tinha televisão, sabe? Mas tinha o banheiro, tinha, né, acomodação para você dormir, um café da manhã muito simples, mas muito receptivo. Eu saí de lá encantado, que é tanto que eu tô indicando para mais pessoas. Sabe? Então, eu acho que essa questão da acomodação é muito importante, porque você sai para você aliviar a sua mente. Viagem, gente, é investimento. Você viaja, é investir, não é gasto. É investimento, porque você tem uma vida, às vezes uma vida escolar, uma vida de trabalho muito estressante, e você viaja, você esquece disso tudo, você conhece novos espaços, você conhece novas culturas, e isso, a acomodação é muito importante, porque se você viaja e você é mal atendido, você fica numa acomodação ruim, né? Você não quer voltar mais, você não indica. E o turismo sobrevive o quê? Da indicação. É da indicação. Eu vou citar uma cidade aqui, uma cidade pequenininha aqui de Minas Gerais, que eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas eu sei que é uma cidade fantástica, que todo mundo que vai lá gosta muito por causa da receptividade, é a cidade de Milho Verde. Milho Verde é uma cidade onde as pessoas recebem muito bem os visitantes, é tudo muito simples, mas que tem a movimentação do turismo. Né? Fica na mente da pessoa, né? Fica na mente da pessoa. Outra cidade também, que é uma cidade turística, né? Vamos dizer que é de pouco tempo, que é Varginha, gente. Varginha, qual que é o significado de Varginha? O ET. É o ET. Então, assim, eles vendem o ET, sabe? Então, assim, se existe ET ou não, eu não sei, mas vendem. Então, assim, é isso que eu acho que talvez falta na nossa região. A região que eu falo, assim, é Pedro Leopoldo, é Matosinhos, é Vespasiano, é Capim Branco. Sabe, falta isso, falta o quê? Divulgação, falta sinalização turística. Explorar o que tem, né? Explorar o que tem, sabe? Eu acho que falta muito isso. E isso, gente, não é uma coisa difícil de fazer. Às vezes o setor público fala assim, mas não tem recurso, não sei o quê. Gente, existe coisas específicas, recursos específicos, como ICMS turístico e ICMS cultural. O ICMS turístico é para investir que nem infraestrutura turística. O ICMS cultural é para investir no patrimônio histórico e para melhoria dos setores onde recebe as pessoas. Porque a cultura você vende, né? Você vende para o seu visitante, você passa para o seu visitante. Então, isso, gente, falta muito ainda nessa região nossa. Eu acho que tem que ser explorado, tem que ser vendido, né? Quando a gente fala vender, não é aquela forma de dinheiro, não. É vender você vender a ideia, mostrar a sua ideia e virar uma coisa rentável para a cidade, para a população. Bom, agora seguindo, você pensa, André, que o melhor jeito de explorar uma nova cidade é de forma independente ou com guias turísticos que conhecem todos os detalhes? Olha, essa questão de viagem, eu gosto muito da forma independente, que é pegar, colocar a mochila e viajar. Chegar no lugar sem preparo nenhum e perguntando um e outro e hospedar. Eu gosto disso.
Mas é muito importante a questão de ter pessoas para ser guias. Sabe, eu falo muito isso porque o guia turístico é aquele guia que vai chegar, vai receber bem o turista, vai indicar um bom restaurante, vai indicar uma boa hospedagem, né, vai te tratar bem e não vai te explorar. Porque eu te falo isso porque eu senti isso em Mariana. Quando eu fui visitar Mariana, eu fui explorado por um guia. E eu não gostei, e é tanto que eu não quero. Se eu voltar lá, eu não quero mais guia. Porque a pessoa foi lá, apresentou a igreja, aquela situação toda. Só que aí, na hora de cobrar, me cobrou um valor totalmente fora da realidade. Então, assim, o que eu acho é que falta o quê? Profissionalismo. Tem que ser feito trabalhos de área técnica mesmo para guias, para atender o turista de uma forma técnica, né? De uma forma ser receptivo. E também, gente, a coisa mais importante é a questão de você fazer a pessoa, né, o seu visitante se sentir bem na localidade, não se sentir explorado. Porque em setor de hotelaria e setor de restaurantes acontece muito isso. Às vezes explora demais do visitante e assim a pessoa não volta mais, né? Acho que tem que ser trabalhado com preço justo. Justamente agora, André, levando essa consideração, que a gente sabe que toda a área de atuação tem os seus desafios e com o turismo não é diferente. Então, quais são as principais dificuldades que você vê hoje na promoção do turismo em nossa região? Seja em termos de financiamento, logística, político ou social? Olha, eu acredito igual a questão da infraestrutura e o marketing, que eu acho que falta. É na região toda, não é só em Pedro Leopoldo. Sim. É o marketing. Eu falo isso porque é uma coisa que eu observo. Igual, por exemplo, nós temos aqui o Circuito das Grutas, que eu já participei do Circuito das Grutas, quando eu trabalhava na Prefeitura de Capim Branco. O Circuito das Grutas faz um esforço enorme para divulgar a região Cástica, as grutas. Eles estão fazendo um trabalho muito bom, sabe? Atualmente. Mas assim, eu acho que tem que ser investido mais nessa questão da divulgação do turismo na região. Você atrair visitantes para a nossa região através de quê? Através de eventos culturais. Eventos culturais que eu falo, gente, não é que pegar um cantor famosaço, colocar na cidade para cantar não é isso. É um evento, é o quê? É um festival de gastronomia, é um encontro de carros antigos, é um encontro de motociclista, é um festival de cinema, é um encontro de literatura, é um encontro religioso. Sabe, eu falo assim, pequenos eventos que vai gerar o quê? Uma rentabilidade para a cidade, uma movimentação. Que eu acho que falta isso na nossa região, porque nós temos muitas riquezas, além de naturais, históricas e a questão de pessoas que trabalham muito bem com artesanato, que são muito bem na culinária, sabe? Então, assim, gente, tem pessoas que às vezes perdem muito dinheiro porque às vezes não tem uma ideia, né, de investir no turismo e atrair pessoas para consumir aquele produto. É trazer essas pessoas, por exemplo, no final de semana para ter o que fazer no centro da cidade, nos bairros. Exatamente, né? Exatamente. É trazer pessoas para a cidade, porque, querendo ou não, gente, às vezes é até interessante isso quando eu falo, né? Porque um dos parâmetros do turismo é o quê? É você vender sonho, né? O que é vender sonho? É você tentar fazer exatamente que aquela pessoa fique feliz, ela se sinta em casa, estando fora de casa. Esse é o ponto principal do turismo. E a questão da receptividade. Se você recebe bem o seu visitante, se você tem sinalização, porque a sinalização é importantíssima. Se você chegar numa cidade e falar assim, onde é que fica o museu? Onde é que fica o museu da cidade? Aí a pessoa vai, eu não sei não. O visitante, a própria pessoa que é moradora da cidade, eu não sei onde é que é não. E não dá uma informação certa, não que todo mundo tem que saber tudo, né? Mas pelo menos o negócio ser divulgado e as pessoas conhecerem. E o mais importante, gente, é trabalhar final de semana, porque o que a gente mais vê aqui na nossa região são espaços de memória, museus, espaços culturais fechados no final de semana. Funciona em área comercial. Aí assim, não faz sentido. Tem como, a pessoa está trabalhando. Não... Exatamente, por quê? A pessoa que está ao final de semana é o trabalhador do final de semana que viaja, né? Aliás, o trabalhador no meio de semana que viaja o final de semana para poder descansar, conhecer, né? E isso falta muito. Acho que essa falta de estrutura aqui na nossa região falta muito. Eu falo isso porque espaços culturais
na nossa região que não funciona no final de semana. Bom, André, uma coisa que até que você falou, que me chamou a atenção, que eu já ouvi também falar, são a falta de as pessoas chegam para conhecer a cidade e não tem pessoas para direcionar. A gente vê que muitas cidades têm esses problemas, estão evoluindo e trazendo uma solução. São lugares específicos no centro da cidade, com placas mostrando que são os guias turísticos. É um lugar mesmo, pode ser uma coisa pequena, uma loja, onde tem uma pessoa que sabe direcionar, entrega um mapa. E a gente realmente não vê isso dentro da nossa cidade e da nossa região. Que é uma pena, porque, por exemplo, vamos pegar aqui a questão de Chico Xavier, que é muito importante. Nós temos aí casa dele, onde que ele trabalhou. Mas a casa dele, você não tem uma placa na cidade falando, casa de Chico Xavier pra lá. Ele trabalhou, você vai, tá fechado. Então isso é realmente muito triste. E a gente vê que as pessoas estão deixando de conhecer e isso tá ficando apagado. Sim, é interessante. Uma das coisas mais interessantes que tem, primeira coisa dos setores públicos é criar um CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Sim. Né? Aqui na nossa região, que eu saiba, só tem 7 Lagoas. Então, o que acontece? É o centro de atendimento onde a pessoa vai chegar, ela vai ter o panfleto ali, onde que ela vai hospedar, o que que ela vai fazer. Então, acho que falta muito isso. Esse ponto de funcionar aos finais de semana, gente, o turismo vive de final de semana, vive de feriado, sabe? Se a pessoa ela não é apta a trabalhar nesse setor, então tem que trabalhar em outro setor, sabe? Então, assim, eu acho que o turismo, a questão de funcionar o final de semana é essencial. Porque a coisa mais frustrante que tem é a pessoa chegar na cidade, eu quero visitar o museu, eu quero visitar o centro cultural, se chega lá, tá fechado. Não, só funciona durante a semana. Então, isso aí gera uma frustração. E quando você fica frustrado com o local, você não volta. Voltar, né? Você não indica. Você vai falar, não, eu não quero ir ali mais, não tem nada, né? E isso é muito triste, gente, porque todas as cidades de Minas Gerais e do Brasil tem alguma coisa a ser mostrado para o visitante. Isso em qualquer lugar que você vai. Sabe? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser estruturada na nossa região. Então, falando agora da economia local, você não pode contar pra gente quantas pessoas visitam a nossa região e como que isso movimenta os setores, outros setores econômicos e quais setores que são afetados pelo turismo? Olha, eu não tenho esse dado aqui nesse momento, né? Dessa questão do ponto de visitação. A gente consegue fazer esse levantamento quando você tem aquela estrutura turística formada, igual, por exemplo, a Gruta do Baú. Com certeza eles têm esses dados pra gente. Quantos visitantes recebe no final de semana. Né? Os restaurantes aqui também, com certeza têm esses dados. Mas a gente percebe que na nossa região, eu falo aqui especificamente Pedro Leopoldo, quando tem um evento, movimenta muito a cidade. Né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Um evento que é bem famoso aqui na região é o Rodeio Show. Né? Rodeio Show, na verdade, é um evento que tomou uma proporção gigante e que vai crescer cada vez mais. É um dos maiores do país, né? É um dos maiores. Então, assim, movimenta a economia aqui na cidade demais. Sim. Movimenta demais. Então, o que eu penso que deve ser criado aqui são atividades culturais, eventos culturais menores, mas que atraem turistas durante todo o ano. Porque um evento só grande durante um ano resolve a situação da cidade em relação ao turismo? Não resolve, não. Não resolve, não. Tem que ter várias atividades, precisa existir um calendário onde as pessoas vão conhecer e vão vir visitar querendo conhecer alguma coisa específica. No turismo religioso, no turismo de aventura. Igual aqui eu vejo que tem muita questão do ciclismo, né? Sim. O ciclismo atrai visitantes para a cidade. Quando você tem um passeio ciclístico, quando você tem uma competição ciclística, quando você tem uma competição esportiva, a qual for, atrai pessoas que vai vir, vai gastar, vai gerar renda para a população. E vai gerar economia da cidade. Porque a economia ela é gerada o quê? Através do comércio, né? Através da... Porque o que acontece, gente? As cidades, às vezes, que não geram economia, as pessoas trabalham fora e gastam seu dinheiro onde trabalham. Não leva para a cidade. Então, essa é uma das grandes dificuldades aqui na nossa região. Bom, detalhando isso mais ainda, a questão... Quais são as empresas de serviços e comércio que acabam se destacando nesse setor turístico? Olha, as empresas, né, que acabam se destacando mais essa questão da hospedagem e a questão da gastronomia, a questão de restaurantes, né, que acaba, como se diz, muitas vezes suprindo, né, a necessidade, porque se você vai num local onde não tem estrutura, você vai embora, né, então são os setores que eu acredito que mais tem destaque na área do turismo e aqui na região. Sim, e nós temos que, justamente para essas empresas e como todo, a cidade, a acessibilidade é um ponto-chave para o turismo, né?
quais são as rodovias que conectam nossa cidade a outras regiões? E o que pode ser feito, André, para melhorar essa conexão, para facilitar o acesso dos turistas? Olha, um ponto importantíssimo aqui é a questão do aeroporto, né? O aeroporto aqui do lado. Uhum. Né? Então, assim, a pessoa que chega em Confins, o ideal é que tenha imagens, transporte, imagens de Pedro Leopoldo, um ponto ali dentro do aeroporto mostrando a cidade de Pedro Leopoldo, para as pessoas virem para cá, hospedar aqui, consumir aqui, né? Porque também a nossa região, a gente pode esquecer que existe muito turismo de negócios, né? Vai ter um congresso e aí a rede hoteleira, a rede de hospedagem sai ganhando muito em cima disso, né? Porque o turismo de negócio também é um forte de Minas Gerais, né? Belo Horizonte vive disso. Belo Horizonte tem vários outros atrativos naturais e culturais e históricos, mas Belo Horizonte vive do turismo de negócios, que são eventos que atraem, né, várias pessoas de várias regiões do Brasil e fora do Brasil, onde vai vir e vai hospedar. Né? E o importante da hospedagem, quando eu sempre friso muito essa questão da hospedagem, porque o turismo, gente, ele vive de hospedagem. Ele vive porque, assim, como você passa a se tornar um turista? Você tem que ficar 24 horas, no mínimo, naquela localidade, você vira um turista, literalmente. Porque o visitante é aquele que vai visitar e vai embora no mesmo dia. É um bate-volta, né? É um bate-volta. Então o interesse para você se tornar um turista, o interesse que a cidade tem que ter é de manter aquela pessoa ali. 1 semana, 15 dias, 4 dias, né? Para ela poder o quê? Consumir. Ah, professor, mas é uma visão muito capitalista? Gente, o turismo é capitalismo. O turismo é gerador de renda. Né? Não vamos romantizar o turismo, não. O turismo, sim, é para gerar renda, sim, é para gastar, sim. Porque quando a gente viaja e não quer gastar? Sim. Gente, quando a gente é turista, você tá na praia, tudo que te oferece, você compra. É um chaveiro para levar também. Chaveiro para levar, sabe? Então, assim, aí eu falo uma coisa para vocês. Uma cidade também que eu já visitei, eu sempre tô visitando, que é a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Lá é uma cidade turística. E que, assim, as pessoas, assim, pelo menos quando eu vou lá, assim, eu acho muito receptivo por exemplo, uma feira de culinária e artesanato que tem toda sexta-feira, sabe? A questão na praia, você é bem recebido. Então, assim, e a cidade é uma cidade economicamente muito forte, sabe? Então, é o que eu falo, quando nós não temos o mar, mas nós temos a história, nós temos atrativos culturais. Então, nós temos que vender isso. Nós temos que vender isso e atrair pessoas de outros estados aqui para Minas Gerais, para Pedro Leopoldo. Você estava falando a questão de Belo Horizonte, são os congressos de negócios. Sim. E esses congressos são demorados. Nós temos aí 1 semana, 2 semanas, e justamente o congresso não é o dia inteiro. Então a pessoa fez isso, às vezes semanalmente, mas ele fica o final de semana. E a gente tem a questão da rodovia. Quantos minutos que chega aqui em Pedro Leopoldo facilmente? Saber explorar isso. É uma oportunidade única. A gente está aqui no Vetor Norte, é fácil acesso. Trazer essas pessoas para cá, né? Com certeza, Samuel, você falou tudo, né? Que quando as pessoas vão pro turismo de negócios, né? Ela tá ali pela empresa muitas vezes, mas é lógico que não é o dia inteiro. Sim. Né? Então tem aquela pausa onde a pessoa vai querer conhecer, onde a pessoa vai querer visitar, né? Então, assim, e aqui é muito próximo de Belo Horizonte. Né, muito próximo de Confins. Então, assim, aqui é um polo que tem muitas possibilidades de se tornar uma cidade forte com o turismo. Muito forte com o turismo. Né? Então, assim, só que igual eu falo uma coisa, né? As pessoas têm que entender que o turismo é uma geradora de renda. Que muitas pessoas às vezes romantizam o turismo e acham que o turismo é só para cidade que tem litoral, é só para cidade histórica. E não é, gente. O turismo, ele é uma geradora de renda, ele traz melhorias para a cidade economicamente, né? Através do quê? De buscar visitantes para a nossa cidade. Isso é importantíssimo. É uma coisa que eu te falo, a Gruta do Baú só tem a crescer. Só tem a crescer. Aí eu vou falar uma coisa, aí, não como crítica, tá, gente? Mas eu falo uma coisa assim que eu fiquei meio decepcionado. Foi na Casa Fernão Dias, em Fidalgo. Eu estava indo para Lapinha para um evento de carros antigos. Eu passei lá para tirar foto. Eu queria levar minha filha lá para conhecer. Porque eu já levei meus alunos lá, mas eu cheguei lá no final de semana fechado. Tiramos foto na fachada somente, né, do casarão. Mas qual que era a minha expectativa? Era o quê? Apresentar, né? Era visitar. E o negócio estava fechado. Então, assim, e Fidalgo também é uma região aqui de Pedro Leopoldo
muito interessante. Você viu a questão do sumidouro mesmo? Sumidouro, muitas igrejas fechadas, históricas também. Pois é, gente, é uma coisa que eu sempre falo, igreja, você comentou um negócio bem interessante, né? É uma coisa que eu sempre falo, gente, não é a questão religiosa, é a questão cultural, artística, né? Arquitetura. Então, assim, em Ouro Preto, as igrejas, elas são famosas, não pela questão religiosa, mas pela arquitetura que tem, pela história que tem, e você vai final de semana, tá aberto. Agora, na nossa região não, o negócio é fechado, ou eu não entendo, sabe? O que é que acontece que esses setores ficam fechados? É uma coisa que eu gostaria até de entender, porque serviço turístico não é horário comercial, gente. Não é de segunda a sexta, sabe? Então, acho que isso falta demais ser investido, ser explorado, capacitar as pessoas para trabalhar ali. Eu falo isso porque, assim, eu já trabalhei num espaço turístico, um museu. Então, se eu estava lá no museu, eu tinha a minha responsabilidade de atender muito bem turista. Muito bem mesmo. Uhum. Na época da Copa do Mundo, 2014, eu recebi estrangeiros lá, que estavam em Belo Horizonte quando teve os jogos em BH. Cara, eu não sei falar francês, mas eu recebi um grupo de francês lá que só falava assim, magnifique, magnifique, tirou foto de tudo, gostaram de tudo e foram felizes. Eu não consegui comunicar quase, né? Mas assim... Gostaram do que viram. Gostaram do que viram, acharam o máximo, sabe? Então, assim, é uma coisa que tem que ser investido, sabe? Tem que... As pessoas... Eu falo assim que os governantes, os empresários da rede privada, né? São pessoas que têm que enxergar que o turismo é gerador de renda. Uhum. Não somente a questão de indústria, de trabalho de segunda a sexta, de bater cartão. O turismo, ele movimenta a economia local, ele traz benefícios para a comunidade. Então, você está falando aí sobre o setor privado nessas relações e como que essas relações são feitas? Como é que o setor particular pode trabalhar junto com o público para poder aprimorar o turismo da cidade e da região? Muito boa pergunta. O que acontece? A questão de fazer convênios com entidades públicas, né? Porque às vezes a entidade pública, às vezes ela não tem, às vezes, aquele traquejo de trabalhar, ou de oferecer algum tipo de atividade, né? Precisa do setor privado. Então faz uma parceria, faz um convênio, né? Uma coisa muito interessante que eu ia comentar aqui é sobre a Lei Paulo Gustavo. Uhum. Eu sou agente cultural da Lei Paulo Gustavo, né? Eu sou gestor cultural nessa área. E o que o governo federal fez? Cara, é muito interessante, né? Porque no período da pandemia, os setores que mais sofreram foi o quê? O turismo e o setor cultural. Né? Os artistas passaram um aperto, os agentes culturais passaram um aperto, uma dificuldade. Então lançaram editais, vários editais, no Brasil inteiro, né? Com a questão de atividades culturais serem desenvolvidas nas cidades, onde o gestor cultural, quem é MEI, quem às vezes não tem MEI também, mas é um gestor cultural, é um artista, mostrar o seu trabalho com financiamento público. Então, o que é uma parceria? Então, o governo federal está investindo muito nesse setor, mas basta o quê? O interesse, muitas vezes. O interesse das pessoas em participar, de empresas também participar e de setores públicos fazer essas... porque as cidades, eles fazem os editais e lançam esses projetos. Vou falar um pouquinho sobre alguns projetos que eu tenho, que eu consegui pleitear com a Lei Paulo Gustavo. Né? Todo mundo sabe que eu tenho uma Kombi. Então, o que acontece? Eu vi lá que tinha o cinema itinerante, né? Ou seja, você levar cinema para as localidades onde não tem, os bairros onde não tem, né? E aí, o que acontece? Deu certo. Hoje eu estou com o projeto da Combicine, onde eu levo o cinema itinerante para as localidades. Ah, mas e aí? O que acontece? É um projeto, gente, gerador de renda. A renda não gera, não é só para mim, não. A renda gera para o pipoqueiro, que tem que ter o pipoqueiro. A renda gera para o aluguel, porque você não pode comprar nada físico, duradouro, né? Você tem que alugar, então gera para quem aluga o projetor. Mas o que acontece, gente? O que eu estava falando do projeto, né, da Combicine, ela gera renda para o pipoqueiro, ela gera renda para a pessoa que aluga as cadeiras, para a pessoa que aluga o projetor, aluga o som. Então, tudo é alugado. Então, de uma forma ou outra, gera uma renda. E se você está próximo, né, onde tem uma lanchonete, um barzinho, as pessoas que vão ali assistir a sessão de cinema vai consumir. Sim. Vai consumir.
Então, a itinerância é isso. Então, não só esse projeto, mas outros projetos lá em Paulo Gustavo, que tem setores do quê? De festival de cinema, produção audiovisual das cidades, onde as pessoas vão gravar e vão mostrar o que tem na cidade de atrativo. Então, teve vários editais, sabe, nesse setor. Então, ou seja, o governo federal está tentando o quê? Fomentar a melhoria na área cultural, dando o quê? Subsídio para os artistas e os promotores de turismo. Né? É igual eu comentei com você sobre o ICMS turístico. O que é o ICMS turístico? Também é uma iniciativa, né, do governo, onde as cidades que apresentam os seus projetos, vou dar um exemplo para você aqui. Pedro Leopoldo tem um festival de gastronomia. Gerou tanto visitantes na cidade, tem sempre nessa data. Você apresentando isso, você apresentando esse trabalho, você recebe recurso, a prefeitura recebe recurso do ICMS turístico para poder ser investido mais atividades turísticas na cidade. O ICMS cultural é a mesma coisa, só que o ICMS cultural é mais ligado para a área de patrimônio, para a área de conservar os casarões, para a área de fomentar a criação de museus, né, de espaços culturais, de festivais, de gastronomia, de cultura em geral. Mas só que o que acontece? As cidades, elas precisam de fazer esse trabalho. Se você tem que ter coisa para apresentar para você receber recursos para ser mais investido. É o que você está falando, né? A questão de quem tem a oferecer a expressão, mas não tem o capital, né? Exatamente, não tem o capital. Então isso acontece demais, gente. Que eu falo assim, o público e privado tem que estar junto, tem que andar junto. Às vezes o público, igual eu falei, às vezes tem um recurso, mas às vezes não tem um direcionamento, mas pode lançar um edital com alguma... para gerar uma renda para aquela comunidade, para a cidade, para as pessoas que são da cidade. Que o importantíssimo é valorizar quem é da cidade, né? Trazendo o que? Geração de renda, geração de melhoria para as pessoas. E o turismo fornece isso para as pessoas. Sim, André, agora a questão que você gosta mesmo de falar dos jovens. Nós temos muitos jovens aqui em Pedro Leopoldo, na nossa região. Quais que são, né, os papéis deles perante esse turismo? Como que eles têm uma responsabilidade de valorizar e promover a cultura local? É interessante, Samuel, quando você fala, né, essa questão dos jovens. Os jovens são antenados em várias coisas ao mesmo tempo, né, e muitas vezes nem absorvem muitas coisas, sim, devido ao tanto de informação, né? Mas os jovens, né, quando a gente fala de turismo, gera muito trabalho para o primeiro emprego. Gera trabalho no restaurante, gera trabalho na hospedagem, gera trabalho em trabalhos temporários em eventos, em promoção de eventos. Então, assim, o turismo é um gerador de renda para os jovens também. E os jovens, pessoal, hoje, né, é a máquina propulsora da economia local. Né? E o que Pedro Leopoldo e todas as cidades da região têm que fazer? Fomentar que aquele jovem fique na cidade, não saia para trabalhar fora, gere renda ali dentro. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, e fala sobre o turismo em si, igual vou dar um exemplo aqui para você. Quantos movimentos de jovens que tem na cidade? Tem uma galera aí que curte mais hip hop. Tem uma galera que curte demais a dança de rua, o skate, né, o esporte. Sim. Gente, tudo isso pode se tornar geradores de renda através do turismo. Através de campeonatos, através de exposições, através de mostras culturais. Né? Por que não? E os jovens, hoje, gente, eu te falo que os jovens têm uma garra enorme nesse sentido esportivo e cultural. Por que não fazer um evento de hip hop? Trazer vários cantores, ter várias apresentações. Teatro, quantos jovens não gostam de teatro, trabalham com teatro, tentam trabalhar com teatro na região, às vezes não conseguem, tem que ir para Belo Horizonte. Por que não montar equipes de teatro, montar um festival de teatro aqui na cidade? Por que não fazer isso? Né? E por que vocês acham que não vai atrair turista? Atrai turista sim. Pessoas que vão vir de fora e vão visitar. O festival de cinema, gente, festival de cinema é um negócio que não demanda tanto recurso. Muitas pessoas às vezes, mas gasta muito para fazer um festival de cinema. Não gasta. Festival de cinema, eu falo isso porque aos 4 meses atrás, eu participei de uma gravação de um longa-metragem que estava sendo feito em Mocambeiro, que é distrito aqui de Matosinhos. Então, o que acontece? Por que não trazer esse pessoal de produtoras de Belo Horizonte para fazer um festival de cinema aqui em Pedro Leopoldo?
Né? Isso que atrai turista. É um investimento. É um investimento. Não, e o que é legal, igual tá falando sobre o cinema, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado. Sobre o cinema é tão gerador de economia, porque no dia que eu fui lá participar, eu participei 2 dias lá das filmagens, levava todo mundo para poder almoçar, jantar, né? Teve o sítio que alugou para a equipe, teve as vans que alugou para fazer os transportes, teve as casas que foram alugadas para ser cenário do filme. Teve as pessoas que foram contratadas para participar do filme, os veículos que foram contratados para participar do filme. Então, assim, gente, é uma geradora de economia gigante. Engloba muitas coisas. Engloba muitas coisas que às vezes as pessoas não enxergam isso. Acha que geração de renda é só empresa, é só trabalho, né? indústria. E não é, gente. Não é, porque tem que ter essa visão para o turismo. Né? Então, assim, uma coisa que eu falo demais, né? Ser turismólogo é você ser um gestor, um professor, um disseminador do conhecimento das questões turísticas. Sim. Bem, agora falando novamente sobre os jovens e sobre projetos como o nosso, do iCast, do iTunes e companhia, que desenvolve com estudantes, com os jovens, atividades turísticas, culturais, dá um foco na nossa cidade, na nossa região. Eles são essenciais para a valorização do turismo? Com certeza, Rian. Eu posso falar assim, posso falar abertamente para vocês que eu acho o máximo quando vocês lançaram esse trabalho. Né, vocês participaram comigo lá em Sete Lagoas, do Encontro de Carros Antigos, que teve lá na Arena do Jacaré, e vocês viram o tanto de gente que visitou a empresa de vocês, também Matozinhos, quando teve um sarau cultural lá, vocês participaram também. Sim. E foi assim, vocês viram que as pessoas interessam pelo turismo, as pessoas interessam em viajar. E hoje, gente, a viagem é uma coisa, igual eu falei, é investimento, não é gasto. Né? Então as pessoas, elas querem viajar sim, e vocês com a empresa de turismo de vocês, vocês estão vivendo de forma simulada, mas que, se vocês quiserem, vai se tornar uma realidade, vai se tornar uma empresa, vocês têm essa capacidade, vocês conseguem, vocês estão aprendendo como lidar com o turismo, entender que o turismo é uma geradora de renda, uma geradora de capital para vocês. Vocês montaram uma empresa de turismo. Então, eu acho que a iTour é uma simulação fantástica de turismo. E eu achei o máximo quando vocês escolheram o turismo. Normalmente, os alunos aqui escolhem coisas mais assim, para empresarial, né? Coisas mais... Quando eu vi o turismo, eu falei, gente, que fantástico. Os meus alunos desenvolver esse trabalho tão brilhante e entender que o turismo ele é gerador de renda, sim. Ele traz melhoria para a vida das pessoas, sim. Porque hoje o investimento é necessário as cidades investir no turismo e mostrar o que tem de melhor. O que Pedro Leopoldo tem de melhor. E vocês são a mola propulsora disso aí, né? Do turismo aqui na cidade futuramente. Uma coisa até curiosa que quando a gente faz aqui no Sebrae, né, no segundo ano, na empresa simulada, que a gente foi fazer o propósito, né, porque eu estou aqui eu e o Rian, mas a iTour é uma equipe composta por 12 alunos. Então, foi muito interessante mesmo, curioso ver que todo mundo, porque ali no propósito tem que falar o que você queria, o que você quer alcançar. E todo mundo falou arte, cultura, turismo, conseguiram enxergar essa questão turismóloga da cidade em si. É raro, isso é raro. É igual eu te falo, isso é raro de ver o jovem ter essa visão. Porque, assim, não tem muito tempo que eu estou trabalhando aqui, mas, se eu não me engano, é a primeira empresa turística. Então, eu acho que vocês tiveram uma visão lá na frente, entender que o turismo ele é gerador de renda na cidade, ele pode gerar economia e vocês podem, sim, ter a agência de vocês. Porque a agência, gente, funciona através de parceria. Uhum. Você faz parceria com hotéis, com restaurantes, e você vai vender aquele produto e você vai cada vez mais fidelizar cliente. É a fidelização de clientes. O turismo é isso, é você fidelizar o seu visitante, o seu turista, o seu cliente da melhor forma possível, você fazer a pessoa se sentir em casa, né? E quando a gente fala isso, Samuel, eu vejo o amadurecimento que vocês têm de desenvolver, né? Um trabalho tão bacana que é da iTour. E até mesmo a questão da logística da marca de vocês, que é o símbolo, né, do estado de Minas Gerais com uma coisa importantíssima, que é o trem. Né, as linhas férreas que trouxe o desenvolvimento para a nossa região, especificamente para Pedro Leopoldo. Então vocês pegaram assim,
no marketing, sensacional. E aí o que eu falo para vocês, gente, eu acredito muito que a nossa cidade, né, que a nossa região vai crescer cada dia mais com essa questão da visão turística. Mas isso depende dos governantes públicos e da iniciativa privada também. Porque não adianta nada a iniciativa privada receber os turistas e não ter uma receptividade, não ter um atendimento adequado, não ter um planejamento, porque isso tudo vai por terra. Então é um conjunto, na verdade o turismo é uma engrenagem que tem que andar direitinho entre alimentos e bebidas, hospedagem, recepção e atrativos culturais, naturais e artísticos. É isso mesmo. André, infelizmente nós chegamos ao fim do episódio. Foi um prazer enorme, imenso de te ouvir. Em nome da empresa toda, agradecemos muito a sua presença aqui. E nós observamos que suas ideias são inspiradoras, né? Que tanto nós como os nossos telespectadores aprendemos muito sobre o turismo de Pedro Leopoldo e da nossa região. Muito obrigado mesmo por compartilhar sua experiência conosco. Para você, nosso ouvinte, eu espero que tenha entendido mais sobre a experiência de Minas Gerais e como beneficiar muito mais a cultura regional e entender que esse é um passo importante para o nosso desenvolvimento. Bom, André, antes de encerrarmos, você gostaria de deixar alguma mensagem final para quem está nos assistindo? Algo que motive as pessoas a se envolverem mais com o turismo local e a nossa cultura? Sim, eu gostaria de deixar a mensagem que nunca desistam de seus sonhos, porque tudo é possível na vida. Basta querer. E quando a gente fala do turismo, o turismo é o quê? É um vendedor de sonhos. Você leva o sonho para a pessoa, né? Porque quando a gente vai viajar, a gente quer o quê? O bem-estar, a tranquilidade, a alegria, né? Então a mensagem que eu deixo é que o turismo ela é geradora de renda, ela traz benefícios para a cidade, para as pessoas e o mais importante, para quem usufrui do turismo, que é a pessoa que a gente recebe, né? Então, todas as pessoas têm que receber muito bem seus visitantes na cidade, para aquelas pessoas sempre voltar e indicar a cidade, que é uma cidade receptiva, que é uma cidade onde as pessoas vão receber bem, né? E uma coisa muito importante aqui de Minas Gerais que eu falo, nós mineiros somos muito receptivos, todo mundo que vem em Minas gosta muito de Minas. Então, por que não Pedro Leopoldo se tornar um polo turístico aqui do vetor norte da capital mineira? Então, novamente, obrigado, André. E chegamos ao fim do nosso episódio. Agradecemos a Escola de Formação Gerencial e a Faculdade Pedro Leopoldo que nos ofereceram todo o apoio para a realização desse episódio. Agradecemos a direção e também aos nossos professores envolvidos, em especial ao professor Aloísio Vilaça, que está coordenando os episódios, e ao nosso cinegrafista e editor, que é o João. Muito obrigado. Bom, e é claro a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo, o nosso muito obrigado. Fiquem ligados nos próximos episódios do Estúdio YCast, onde continuaremos abordando a questão turística e cultural de nossa cidade. Muito obrigado e até a próxima.